Vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje. A gente vai destrinchar um tema que, olha, tem implicações absolutamente cruciais para o nosso futuro global. Nós vamos analisar como os recursos do nosso planeta estão sendo consumidos e, o que é mais fascinante, como algumas regiões conseguem se destacar positivamente no meio desse cenário mundial tão desafiador. Então, bora entender exatamente qual é esse balanço ambiental que sustenta a nossa sociedade. 2 bilhões de toneladas. Só para colocar isso em perspectiva, todos os anos, a humanidade produz mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. É um volume literalmente quase inimaginável de materiais sendo descartados o tempo todo, sem parar. E claro, esse dado levanta uma questão imediata na nossa cabeça, né? O que exatamente está impulsionando essa montanha gigantesca de lixo em escala global? Bom, isso nos leva ao custo do consumo linear. A lógica estrita desse modelo de economia linear é basicamente uma via de mão única. A gente extrai os recursos naturais da natureza, transforma isso em produtos lá nas fábricas, consome rapidinho e, logo em seguida, descarta como lixo. E sabe, isso ilustra de uma forma bem clara onde está a grande falha de todo esse sistema. Ele simplesmente ignora os limites do nosso planeta. Afinal, os recursos são finitos e a natureza não tem a menor capacidade de absorver esse volume infinito de resíduos lá no fim dessa linha de produção. Então, o ponto crucial aqui é que as consequências dessa via de mão única não se limitam de jeito nenhum só ao lixo acumulado. Na dimensão ambiental, a gente vê o esgotamento acelerado dos recursos, e muita poluição, claro, mas também tem um impacto social fortíssimo, gerando uma desigualdade brutal através da exploração de recursos que muitas vezes acontece nas regiões mais pobres só para sustentar o consumo excessivo em outros lugares. E na economia, essa perda constante de materiais gera aquela volatilidade nos preços das matérias-primas e uma baita instabilidade no mercado. É um verdadeiro efeito dominó. E para medir tudo isso, a gente precisa entender o que é a pegada ecológica. A essência da pegada ecológica vai muito além de só medir o que a gente tira da terra. Na verdade, ela calcula a extensão exata de território produtivo, tanto em terra quanto no mar, que é necessária para produzir tudo o que a gente consome e, o que é tão importante quanto isso, para absorver os resíduos que geramos. O destaque aí vai especialmente para as emissões de dióxido de carbono. E para facilitar a comparação, tudo isso é padronizado numa medida que chamamos de hectares globais. E para entender direitinho como essa conta fecha, a gente precisa olhar para os componentes dela. Pensa bem, cada refeição que fazemos, cada deslocamento, cada produto novo, tudo isso exige uma área produtiva. A pegada de carbono, por exemplo, representa as florestas necessárias só para absorver o CO2 que é emitido. Mas além disso, a gente tem as áreas de cultivo para os nossos alimentos, as pastagens para o gado e as florestas dedicadas a fornecer madeira e celulose. Somando todo esse pacote, a gente tem a noção exata, o tamanho real do impacto humano no planeta. Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade e olhar para o saldo ecológico do Brasil. Quando a gente sai um pouco dessa visão da crise global e analisa os dados da Global Footprint Network através do mapa, olha, o contraste visual é simplesmente brutal. As zonas em vermelho escuro dominam uma grande parte do globo. Isso indica os países que estão operando em déficit ecológico, ou seja, eles consomem muito mais do que a natureza local consegue repor. Mas reparem no Brasil. O país se destaca ali proeminentemente num verde escuro. Isso indica um estado forte de reserva ecológica. É uma exceção super notável no meio desse cenário internacional todo vermelho. E aqui estão os números exatos que sustentam esse verde todo. A pegada ecológica no Brasil é de 2,4 hectares globais por pessoa. Mas, quando a gente olha para a biocapacidade do país, são impressionantes 8,1 hectares globais por pessoa. Isso resulta num saldo positivo massivo de 5,7 hectares globais per capita. Sem nenhum exagero, um superávit gigantesco. O que naturalmente nos leva a uma questão bem analítica em cima desses dados. Como? Por que esse saldo se mantém tão positivo no Brasil, mesmo com o consumo global só aumentando? Bom, a resposta direta está na própria geografia privilegiada do país. O Brasil tem esse superávit porque sua biocapacidade natural é imensamente maior do que a sua pegada ecológica. Em termos bem simples, os ecossistemas brasileiros conseguem regenerar e produzir muito, mas muito mais recursos do que a própria população interna demanda hoje em dia. Mas a gente não pode esquecer da sobrecarga da terra. Porque, retornando à realidade global, um superávit como o brasileiro é de fato uma raríssima exceção. Os dados históricos sobre o dia da sobrecarga da Terra mostram uma tendência bem preocupante para todo mundo. Para quem não lembra, esse é o exato momento do ano em que a humanidade já usou absolutamente todos os recursos naturais que o planeta inteiro conseguiria repor em 12 meses. E o que a gente percebe é muito claro.
Desde 1971, esse dia chega cada vez mais cedo no calendário. Ano após ano, a gente está entrando no vermelho ecológico mais e mais cedo. O consumo mundial acelerou num ritmo em que, para manter a demanda prevista para o ano de 2025, a gente precisaria do equivalente a quase 2 planetas Terra, 1,8 para ser exato. É um relógio que, infelizmente, não para de correr, deixando mais do que evidente o quão insustentável se tornou essa pressão em cima da biocapacidade global que ainda nos resta. Então, qual é a saída? Bom, o caminho é rumo à economia circular. E essa tal de economia circular começa, na verdade, com a transformação dos nossos hábitos mais cotidianos. Sabe a implementação dos famosos 3 R's? Reduzir, reutilizar e reciclar? Pois é, ela não é só um conceito bonito, é a base prática para a gente proteger a biocapacidade do planeta. Isso significa repensar coisas simples do dia a dia. Por exemplo, só de substituir copos descartáveis por opções duráveis ou usar o verso das folhas de papel, a gente já está abandonando aquela linha reta do descarte e ajudando a criar ciclos reais, onde os materiais continuam em uso por muito mais tempo. E para encerrar a nossa análise, o grande ponto que deve ficar na cabeça é o seguinte: sabendo que a Terra opera com limites físicos super estritos e que aqueles modelos lineares só servem para acelerar o nosso esgotamento, que passos concretos a gente pode dar hoje, agora mesmo, para transformar esse ciclo vicioso do consumo em soluções circulares duradouras? No fim das contas, a resposta para essa pergunta é o que vai definir, de verdade, a viabilidade do nosso futuro, tanto ambiental quanto econômico. Pensem nisso.